o que importa no noticiário político e econômico do país e do mundo com quem entende do assunto. Carlos Alexandre, o nosso bloco de notas é com você, Calecha. Olá, amigos do Jornal Local. Você sabe que aqui a notícia não para e o nosso destaque de hoje vai para a CPI das bets. Olha, a influenciadora Virgínia Fonseca, ela depôs hoje na Comissão Parlamentar de Inquérito instalada no Senado Federal. Nesta terça-feira, ela explicou que a participação dela nessa indústria. A CPI queria ouvir a influenciadora sobre o funcionamento, né, das campanhas publicitárias, o uso dessas plataformas de apostas e a responsabilidade social dos influenciadores. A Virgínia, ela explicou como funciona o trabalho de divulgação nessas campanhas para a divulgação das bets, mas não informou qual foi o cachê máximo, por exemplo, que recebeu para participar desses trabalhos, né? Lembrando que a influenciadora, ela recebeu autorização ontem do Supremo Tribunal Federal para permanecer em silêncio na CPI. Mas a influenciadora, ela trouxe muitas informações, deu um depoimento muito interessante. A senadora Soraya Tronic, que é relatora da CPI, ela procurou mostrar à influenciadora a gravidade do problema social que se instalou por causa das bets. A senhora me disse que a senhora não sabia que jogos de azar, que essas plataformas, em geral, estavam inclusive sendo utilizadas pelo crime organizado, pelas máfias? Não, não tem nome. Como não tem nome? Essas plataformas chinesas, elas não têm nome. Tipo assim, elas é tipo um link e não tem nome. Não é uma casa de aposta, tipo Exposta à Sorte, Blaze, não é essas casas de apostas que estão regulamentadas. Elas não têm nome e aí, tipo, a pessoa coloca o link, depois eu acho que esse link, ele some. Acho que esse link não existe mesmo. Mais. Então, eu não sei te dizer de onde vem, do que é, como é feito, não sei. Eu já ouvi falar, mas eu não sei como funciona. Eu também gostaria que a senhora chamasse aqui todos os times de futebol, sim, todos os eventos patrocinados, o que eu mais quero, todas as emissoras que tem, tudo que está no Brasil, que hoje tudo tem bet. O meu trabalho é publicidade. Tá certo. Então, assim, eu sempre deixei claro aos meus seguidores que menores de 18 anos é proibido na plataforma. Se você possui qualquer tipo de vício, não entre. O recomendado é jogar com responsabilidade, porque é um jogo como qualquer outro. Você pode ganhar e pode perder. Tanto que em 53 milhões, um único caso foi uma pessoa e que ela não seguiu adiante. Ela não tinha provas para falar o que ela estava falando. Meu amigo, vocês viram o depoimento da influenciadora Virgínia Fonseca sobre o problema das bets, que é um problema que envolve muita gente, envolve as pessoas, envolve empresas, governos, quer dizer, então tem várias questões que precisam ser discutidas aí e tratadas de forma séria e com critério para evitar exatamente, entre outros problemas, que o crime organizado tome conta disso, assim como o vício que se torne algo incontrolável na sociedade brasileira. Olha, esse foi um dos destaques. Eu queria destacar também um outro assunto que é muito importante, está mobilizando Brasília inteira, tanto o Congresso quanto o governo, que o governo começou hoje a notificar os aposentados que receberam descontos aí de associações, isso pelos últimos 5 anos. O INSS, ele notificou 9 milhões de aposentados e pensionistas. Olha quanta gente que recebeu essa notificação. Então, essas pessoas, a partir de amanhã, elas poderão responder ao INSS e, se houver, por acaso, algum desconto ilegal, aí o governo tomará providências para que haja esse ressarcimento. Esse foi mais um passo aí do governo para compensar, né, as pessoas que foram lesadas. Só que aí é o seguinte, gente, enquanto o governo está tomando providências em relação aos aposentados, o Congresso continua muito movimentado por causa desse escândalo aí bilionário do INSS. Em uma apuração da nossa repórter Val Lima, nós estamos noticiando aqui que o pedido para a instalação da CPI do INSS na Câmara já está com aproximadamente 200 assinaturas. São pelo menos mais 15 adesões que foram registradas desde que o pedido foi protocolado no final de abril. E existem movimentos também no Senado. A oposição, ela protocolou o pedido para também instalar uma CPI do INSS. A autora do requerimento é a senadora Damares Alves, daqui do Distrito Federal, pelo Republicanos, e hoje nas redes sociais ela explicou qual a expectativa dela em relação a essa CPMI. Disse que já há um pedido o pedido para a CPMI já conta com 36 assinaturas só de senadores. Dá uma olhada. Não importa que a Polícia Federal esteja investigando. Nós, como parlamento, temos que cumprir
a nossa obrigação de fiscalização. Vocês viram aí a participação da senadora Damares Alves falando sobre a CPMI do INSS no Senado. Então vocês estão vendo que a mobilização está muito grande, o governo está se mexendo, mas o Congresso não está atrás e aí é a oposição. Então pode ter certeza que a gente vai falar muito desse assunto aqui no Bloco de Notas. A gente fica por aqui hoje, obrigado pela sua atenção, é com você, Mobile. Esse é um assunto realmente que está mexendo com o Brasil. Obrigado pelas informações, Carlos Alexandre. 6 horas e 57 minutos e Brasília está em pauta no encontro internacional que reúne políticos, autoridades dos 3 poderes, empresários e investidores estrangeiros para tratar dos desafios dos diversos setores da economia e investimentos a serem feitos no Brasil. Ibanez Rocha é um dos 8 governadores que participam da comitiva. Vamos ver alguns destaques dessa reunião. Olha aí. Melhorar a qualidade da educação, o capital humano, esse é o nosso grande problema. Nós só universalizamos a educação fundamental no Brasil 100 anos depois dos Estados Unidos e isso explica muita coisa do que nós vivemos. Os Estados Unidos é, sem dúvida alguma, o maior investidor estrangeiro no Brasil. Por isso a importância da realização desse fórum e quando o governador João Dória nos convida para que está e todo o empresariado brasileiro se dirige a Nova York nesse período, é para, de fato, podermos estabelecer uma relação ainda mais próxima com esse grande parceiro comercial que nós temos, que é os Estados Unidos. Um ponto que chama a atenção é que os investidores internacionais seguem interessados no Brasil, seguem olhando o Brasil com atenção, mas preocupados. Menos com a questão política e mais com a insegurança jurídica. Há uma perspectiva, ministro Vital, positiva em relação ao Brasil neste momento, e é preciso que se diga isso, mesmo com os percalços, mesmo com as dificuldades que nós temos. Nós temos também grandes investimentos que têm vindo dos Estados Unidos para a capital da República. Nós temos hoje 16% da nossa balança comercial entre Brasília e Estados Unidos, o que corresponde a aproximadamente 328 milhões de dólares por ano. E aí nós temos incentivado muito também esse que é o potencial da cidade, trazendo grandes empresas de logística para dentro do Distrito Federal.